Bem-vindos aqui ao canal Quem Sabe, aqui é a história é tratada de forma séria e isenta. Meu nome é Marcos Mendonça. Se gostar, seja mais um amigo do canal. Se inscreva, espalhe, comente, produza esse vídeo para todo mundo. Vamos viralizar esse troço. Dívida externa. Na forma mais simples, é todo empréstimo contraído com bancos no exterior. Mas é a dívida externa brasileira. Como é que ela surgiu? Como é que ela apareceu? Como é que ela está aí? Como é que ela deixou muita gente de cabelo branco? Como é que ela evoluiu nos anos? Vem comigo, eu vou te mostrar. Uma dívida pode ser privada ou pública, interna ou externa. Quando falamos que uma dívida é pública ou privada, estamos nos referindo a quem contraiu o empréstimo. Se foi uma pessoa física ou uma empresa privada, a dívida é privada. Se foi um órgão público, a dívida é pública. Já quando falamos que a dívida é interna ou externa, se referimos ao tipo de moeda em que essa dívida terá que ser paga. Se a dívida pode ser paga em reais, ela é uma dívida interna. Se ela tiver que ser paga em moeda estrangeira, ela é uma dívida externa. Portanto, existem dívida pública interna, dívida pública externa, dívida privada externa e dívida privada interna. Na perspectiva do desenvolvimento econômico e social, as dívidas mais importantes são a dívida interna, que é a dívida pública, e a dívida externa, que é a pública mais privada. A primeira impõe constrangimentos ao orçamento público, enquanto a última aumenta as restrições de contas externas e provoca políticas e estratégias de ajuste com efeitos profundos e amplos sobre a sociedade. Quando veio para o Brasil em 1808, fugindo da invasão napoleônica, Dom João trouxe junto consigo uma dívida contraída pela Casa Real Portuguesa da Inglaterra. Em 1822, como parte dos acordos de independência, herdamos a dívida portuguesa da ordem de 1,3 milhão de libras esterlinas, correspondente a 30% do valor das nossas exportações. Para liquidar essas e outras dívidas, o Império Nascente contraiu em 1824 nosso primeiro empréstimo externo, no valor de 3,7 milhões de libras. Foi o começo de uma série de 17 empréstimos contraídos pelo Império Brasileiro no mercado financeiro de Londres, no valor total de 68,2 milhões de libras esterlinas. O Império conseguiu resgatar parte desse valor e transmitiu à nascente República, proclamada em 1889, uma dívida externa no valor de 30,4 milhões de libras. A prática de pagar dívidas velhas com dívidas novas prosseguiu na República. Quando terminou o governo Washington Luiz em 1930, o Brasil devia equivalente a 237,3 milhões de libras esterlinas. Uma novidade ocorrida durante a República Velha, que é de 1889 a 1930, é a entrada em cena dos Estados Unidos. Entre 1915 e 1930, os empréstimos públicos brasileiros contratados em Nova York superaram os contratados em Londres. Mesmo assim, a Inglaterra continua a ser, por muito tempo, ainda nossa maior credora. Em 1930, 64,5% do total da dívida pública externa brasileira correspondiam a empréstimos britânicos, contra 30,3% de empréstimos norte-americanos. No final da República Velha, o Brasil já estava gastando 25% das suas receitas de exportação com o serviço da dívida. Em 1931, o governo de então Getúlio Vargas, resultante da revolução ocorrida no ano anterior, suspendeu os pagamentos. Coube a Oswaldo Aranha, nomeado ministro da Fazenda em novembro de 1931, auditar o endividamento externo do Brasil. Dava checada, para ver se realmente aquilo tudo estava batendo. E em março de 1940, o governo retoma os pagamentos. Mas só em novembro de 1943 é acertado o acordo definitivo com os credores. Ao cabo, o estoque total de nossa dívida é de 237 milhões de libras esterlinas em 1939 para 169 milhões de libras esterlinas em 1945. E sobraram mais recursos para a nossa industrialização.
Não por acaso, a taxa média anual de crescimento real do PIB brasileiro subiu de 4,4% nos anos 30 para 5,9% nos anos 40. Entre 1950 e 1969, a América Latina remeteu 28 bilhões de dólares para o exterior, contra 20 bilhões de dólares de investimentos e empréstimos. O mecanismo principal da sangria foi a remessa de lucros, que chegava a 16% na América Latina. No período de 1947 a 1956, o Brasil recebeu 41 milhões de dólares a título de empréstimos e investimentos e remeteu, sob a forma de juros e dividendos, 754 milhões de dólares. Uma sangria de 713 milhões de dólares. Isso ajuda a entender porque naquele período, tanto no Brasil como nos demais países latino-americanos, grandes lutas políticas e sociais tinham como motivo a defesa da economia nacional contra o imperialismo e as perdas internacionais. Você entende agora um pouquinho por que ele fala do imperialismo americano? É a razão disso, a razão das dívidas. Em 1964, no Brasil, a dívida era de 2,5 bilhões de dólares. Quando o último presidente general saiu do palácio em 1985, a dívida tinha ultrapassado 100 bilhões de dólares. No governo Médici, de 1969 a 1974, ocorreu o chamado milagre econômico. A taxa anual de crescimento foi de 10,7%. Nesse período, a dívida externa já cresceu mais rápido que o nosso produto interno bruto, ou seja, 211% contra 208% respectivamente. Em termos de valor, a dívida externa passou de 11% do PIB, que era em 1969, para 16,6% do PIB em 1973. O Brasil passa a receber mais empréstimos em moeda do que em capital de risco. Entretanto, será no governo Geisel, de 1974 a 1979, o governo optou por endividar-se para financiar o segundo plano de desenvolvimento. No governo Figueiredo, de 1979 a 1985, o modelo chega ao limite. A partir dos anos 80, o Brasil torna-se exportador líquido de capitais. Em 1984, a dívida correspondia a 48,2% do PIB. Nesses 6 anos, o Brasil transferiu para o exterior 21 bilhões de dólares a mais do que havia recebido, o que só foi possível porque o governo estimulou a recessão interna e patrocinou um enorme esforço exportador para gerar divisas necessárias ao serviço da dívida. Em fevereiro de 1987, caberia ao presidente Sarney informar em pronunciamento oficial que, devido à queda no superávit comercial e à redução nas reservas brasileiras, o governo decidiu suspender unilateralmente todos os pagamentos de juros relativos à dívida externa de médio e longo prazo, devido aos bancos comerciais estrangeiros. Em novembro de 1987, o governo brasileiro já estava negociando a retomada dos pagamentos, mas a normalização das relações com a comunidade econômica internacional ainda demandaria algum tempo, e a participação de Bresser Pereira, que era então ministro da Fazenda, que sucedeu o artífice da moratória, Dilson Funaro, de Marcílio Marques Moreira, embaixador em Washington durante o governo Sarney, de 1985 a 1989, e ministro da Fazenda durante o governo Collor, de 1990 a 1982. De Armínio Fraga, que foi diretor do Banco Central durante o governo Collor, de Pedro Malan, presidente do Banco Central do governo Itamar, de 1992 a 1994, e do próprio Fernando Henrique Cardoso. Cada um desses senhores é responsável direto pelo duvidoso mérito de o Brasil ter retomado sua condição de bom pagador. Em 2002, durante o governo de Lula, devíamos de dívida externa 212 bilhões e de dívida interna 640 bilhões, chegando a um total de 851 bilhões. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. E é verdade, não vou mentir, ele realmente pagou a dívida externa. Só que ele não explicou que, para pagar a dívida externa, ele aumentou a dívida interna. O cenário então ficou assim:
A dívida externa ficou em 0 bilhões e a dívida interna em 1,400 trilhão, com um total agora de 1,400 trilhão. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna ela quase dobrou. Agora, em 2010, a dívida externa voltou e voltou valendo 240 bilhões, enquanto a dívida interna ficou em 1,650 trilhão, gerando um total de dívida de 1,890 trilhão. Em 2021, o Brasil segue tentando conter o rombo, principalmente da dívida interna, por conta do momento vivido de crise mundial e financeira. O retorno a uma normalidade fica muito mais comprometido, sabemos disso. A dívida bruta do setor público brasileiro ela atingiu o patamar recorde de 90% do PIB em fevereiro de 2021. O valor foi impulsionado mais uma vez pelo crescimento da colocação de títulos no mercado pelo Tesouro, visando cobrir o déficit das contas públicas e também pelo aumento em reais do estoque da dívida externa, como resultado da desvalorização cambial. Eu espero ter ajudado um pouco a desmistificar e deixar entender o que é dívida externa e que ela não foi liquidada, mas em muitos casos ela foi agravada. Economia é um processo sério e não deve ser levado de forma política ou mesmo emocional. Ela deve ser totalmente lógica. É lógica pura, gente, é matemática. E às vezes se pede que se corte na carne mesmo, para podermos respirar depois. Às vezes a gente precisa puxar o arco para trás, a flecha para trás, para poder avançar à frente. Como uma última curiosidade histórica, os Estados Unidos são o país mais endividado do mundo. Eu sei que o vídeo foi longo, eu sei que a gente parou para explicar bastante coisa, eu sei que tem bastante teoria nessa brincadeira toda que a gente passou aqui agora, mas é necessário entender de forma isenta e real. É sempre bom. Muitos vão concordar, outros vão discordar, mas isso é democracia, gente. É isso, a gente tem que concordar e discordar. Como eu disse, esses números são frios, isso não tem paixão. Portanto, para se resolver um problema, a gente deve nos ater aos números e medidas para sanar qualquer situação. Olha, por mais eu me despeço. Se gostarem, deem seu like, compartilhem, comentem. Só se evolui, gente, debatendo. Sempre debatendo. Isso é democracia. Até uma próxima. Quase que eu me esqueci. Se inscreva caso não seja um amigo. Se quiser ser meu amigo, aqui estamos de braços abertos. Eu fui. Tchau.